Olá, estou de volta e é um prazer estar com você mais uma vez. Hoje nós estamos chegando aí ao 5º estudo da lição da Escola Sabatina, onde nós vamos estudar do orgulho à humildade. Eu quero te convidar agora para juntos nós estarmos orando a Deus, pedindo a Ele a bênção e a sabedoria dos altos céus. Bom Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós estarmos reunidos aqui para juntos estudarmos a Tua Palavra. Abra, portanto, nosso entendimento, dá-nos sabedoria, unja-nos com Teu Santo Espírito para que possamos entender o que o Senhor quer de cada um de nós. Peço-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Levou muito tempo para que Nabucodonosor compreendesse a importância da humildade. Mesmo com o aparecimento do 4º homem na fornalha ardente, como vimos na lição da semana passada, o rei não mudou o rumo de sua vida. Somente depois que Deus lhe tirou o reino e o enviou para viver como os animais do campo, foi que ele reconheceu sua verdadeira condição, pois o orgulho o tornara cego. O orgulho tem sido considerado o verdadeiro pecado original. Ele foi manifestado primeiramente em Lúcifer, um anjo nas cortes celestiais. O orgulho levou à queda de Lúcifer e agora Satanás usa esse orgulho para levar inúmeros outros à destruição. Somos todos seres humanos caídos, dependentes de Deus para a nossa existência. Todos os dons que temos, tudo o que realizamos com esses dons, vem somente de Deus. Deus concedeu a Nabucodonosor um segundo sonho. Desta vez, o rei não se esqueceu do sonho, mas como os especialistas babilônicos haviam fracassado, o rei convocou Daniel para apresentar a interpretação. O rei sonhou com uma grande árvore que alcançava o céu e um ser celestial ordenando que ela fosse cortada. Somente o toco e as raízes deveriam ser deixados na terra e seriam molhados com o orvalho do céu. Mas o que deve ter perturbado o rei Nabucodonosor foi a parte do sonho em que o ser celestial disse: seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem e seja lhe dado coração de animal. E passe sobre ele 7 tempos. Enquanto o rei ia contando o sonho, Daniel ia tendo a revelação instantaneamente. E reconhecendo a gravidade do sonho, com extrema sensibilidade, Daniel explicou que a árvore representava o próprio rei. Deus o removeria do trono a menos que ele mudasse sua atitude para com seus súditos. O orgulho normalmente tem repercussões na esfera social. Se quisesse escapar do seu terrível destino, ele não tinha outra opção senão substituir a opressão pela justiça e assim refletir o caráter de Deus nos assuntos de seu reino. Mas o rei não estava disposto a deixar de lado sua arrogância e mudar seu comportamento. O rei havia realizado uma vasta obra de construção em Babilônia. Os jardins, um sistema de canais e centenas de templos e outros projetos transformavam a cidade em uma das maravilhas do mundo antigo. Contudo, esse esplendor e beleza, pelo menos em parte, foram conseguidos mediante a exploração de mão de obra escrava e negligência em relação aos pobres. Além disso, a riqueza do império havia sido usada para satisfazer os prazeres do rei e de seu entorno. Portanto, o orgulho de Nabucodonosor não apenas o impediu de reconhecer a Deus, mas também o fez ignorar as dificuldades dos necessitados. A mensagem ao rei não era algo novo. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente advertiram o povo de Deus contra a opressão aos pobres. De fato, preeminente entre os pecados que provocaram o exílio do rei estava a negligência para com os necessitados. Ao servir aos outros com nossas posses, honramos a Deus e reconhecemos seu senhorio. Nabucodonosor falhou nesse ponto
e corremos o risco de fracassar também, a menos que reconheçamos a soberania de Deus sobre nossas realizações e manifestemos nosso reconhecimento dessa realidade, ajudando aqueles que mais precisam. Enquanto o rei andava em seu palácio e louvava a si mesmo pelo que havia feito, ele foi afligido por uma condição mental que forçou sua expulsão do palácio real. Apesar do conselho para se arrepender e buscar o perdão do Senhor, o orgulho implacável de Nabucodonosor fez com que o decreto celestial fosse executado. Ora, o que aprendemos quando lemos 2 Reis 20, versículo 2 a 5, Jonas capítulo 3, versículo 10 e Jeremias 18, versículos 7 e 8? Se levarmos em consideração esses textos, o rei teve a chance de evitar o castigo? Infelizmente, Nabucodonosor precisou aprender da maneira mais difícil. Quando esteve investido de poder real, ele não havia sido capaz de refletir sobre seu relacionamento com Deus. Assim, ao privar o rei da autoridade real e enviá-lo para viver com os animais do campo e comer capim, o Senhor lhe deu uma oportunidade de reconhecer sua total dependência dele. Por 7 anos, Nabucodonosor teve que viver entre os animais do campo. Assim, aquele que acreditava ser um Deus se tornou menos que humano. E como está escrito, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Em outras palavras, a disciplina aplicada a Nabucodonosor também deveria ser uma lição a todos nós hoje. Por pertencermos ao grupo dos viventes, devemos prestar mais atenção à lição principal. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Nabucodonosor aprendeu a lição que Deus lhe havia designado. Depois de 7 anos entre os animais, o rei teve uma mudança radical de atitude. E ele diz: eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Esse olhar para cima sinaliza a mudança na mentalidade de Nabucodonosor. Antes, do topo do orgulho, o rei olhava para baixo em sinal de desprezo. Então, quando olhou para cima, de onde vem todo o poder e sabedoria, 3 coisas importantes aconteceram. Primeiro, ele foi curado de sua doença mental. Segundo, ele reconheceu Deus como o soberano do universo. E terceiro, ele foi restabelecido ao trono. Como o próprio rei declarou: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ninguém mais do que Nabucodonosor podia reconhecer a verdade de que Deus humilha aos que andam na soberba. Mas o processo de humilhação durou 7 tempos. A palavra original muito provavelmente signifique 7 anos. E aqui deve ser entendida como 7 anos literais. Esses 7 anos se refere a um período de tempo literal durante o qual o rei, afastado do trono e humilhado, teve que viver entre os animais do campo. Portanto, ao contrário dos períodos de tempo mencionados nas sessões apocalípticas de Daniel, os 7 anos não devem ser interpretados de acordo com o princípio de ano. Como mencionamos anteriormente, haviam se passado 12 meses desde que o momento do sonho do rei até o episódio em que ele se exaltou e teve início o seu período de juízo, que durou 7 anos. Então, ao final dos 7 anos, o rei foi restabelecido ao trono. Por isso, não há indicação de que o período de tempo mencionado em Daniel 4 deva ser interpretado de nenhuma outra forma que não seja literal. Foi necessário um terrível juízo divino sobre o rei para despertar completamente seu entendimento, a fim de que ele percebesse que o Deus de Daniel estava no comando. Por que é tão difícil para o ser humano se tornar humilde?
A razão é que estamos todos infectados com o desejo de ser servidos e exaltados. O que nada mais é do que o desejo de ser tratado como Deus. Isso você vê lá desde o princípio em Gênesis capítulo 3. Mas como não podemos ser Deus, o orgulho produz uma amarga frustração. A humildade, no entanto, traz satisfação. Sempre encontraremos alguém a quem servir e, ao fazê-lo, experimentaremos a alegria e a satisfação de servir a Cristo Jesus. Deus permitiu que Nabucodonosor fosse acometido por uma doença estranha, mas no fim ele prontamente o restaurou a um estado mental sadio. Curiosamente, tudo mudou quando, ao final dos 7 anos preditos pelo profeta, o rei, enfermo, levantou os olhos para o céu. Durante 7 anos, Nabucodonosor foi um espanto para todos os seus súditos. Por 7 anos ele foi humilhado perante todo mundo. Então sua razão voltou e foi restaurada. E levantando os olhos em humildade ao Deus do céu, ele reconheceu a mão divina no seu castigo. Numa proclamação pública, admitiu sua culpa e a grande misericórdia de Deus em sua restauração. Certamente, grandes mudanças podem acontecer quando levantamos nossos olhos para o céu. Assim que o rei recobrou a compreensão, ele deu provas de que havia aprendido a lição. Mas essa história não é tanto sobre Nabucodonosor, mas sobre a misericórdia do Criador. O rei tinha perdido 3 oportunidades anteriores de aceitar o Deus de Israel como Senhor de sua vida. Apesar da teimosia do governante, Deus lhe concedeu uma 4ª chance. Ele finalmente conquistou o coração do rei e o restaurou ao seu ofício real. Como o caso de Nabucodonosor ilustra, Deus concede uma chance após outra para nos restaurar a um relacionamento justo com Ele. Como Paulo escreveu muitos séculos depois, o Senhor deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vemos nessa história um exemplo poderoso dessa realidade. Como sabemos que Nabucodonosor aceitou genuinamente o Deus verdadeiro? Embora alguns comentaristas acreditem que não haja evidências suficientes para confirmar uma conversão genuína, há bastante indicações que apontam nessa direção. Quando olharmos para o ponto central da confissão do rei em Daniel 4, 34 e 35, 4 elementos se destacam. Primeiro, ele reconheceu a soberania de Deus que estabelece um reino eterno. Segundo, Nabucodonosor também reconheceu a fragilidade da natureza humana. Terceiro, Nabucodonosor reconheceu a fidelidade e a justiça de Deus. E, finalmente, ele reconheceu que Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede sua graça. O Senhor continua a mudar corações hoje. Não importa quanto possam ser orgulhosos ou pecaminosos. No Altíssimo, há misericórdia e poder para transformar pecadores rebeldes em filhos do Deus do céu. Assim como Cristo se esvaziou, devemos nos esvaziar da vanglória e do orgulho, tornando-nos humildes. E é isso que Deus requer de cada um de nós, que nós possamos permitir que o Espírito Santo atue em nossa vida e faça-nos ser pessoas humildes, sinceras e que amem verdadeiramente a Deus e que demonstrem em nossa vida que temos nos arrependido, nos convertidos e aceitado a Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. Deus deu muitas chances a Nabucodonosor que até o alcançou. Hoje, Ele faz a mesma coisa comigo e faz com você. Que você possa aceitar, mas essa chance de Deus e correr aos braços deles antes de ser tarde demais. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Fique na paz, fique com Deus e até nosso próximo encontro, se Deus quiser.